Tô tentando lembrar exatamente as suas palavras, mas quando você fala da casa 3D, você só falar que é a tecnologia de impressão de peças, de partes 3D. Porque pode soar estranho, assim como soa estranho para a gente, que você fica mais calma. Como assim, né? Pode acontecer com outras pessoas também. Então, a minha dica seria só você colocar nessa parte da frase aí, que é a impressão de peças ou de materiais, ver como é que você vai colocar aí na impressora 3D. Aí faz sentido eu falar que coloca os trabalhadores em menos risco, eu não sei se é mais barato ou não, mas está falando que é mais barato. Enfim, acho que foi só essa parte que eu fiquei na dúvida. Achei que a fala da Ana Cláudia, no final, já fez o fechamento de tudo que vocês falaram e ficou legal. E aí, só a minha pergunta de curiosa mesmo, se vocês vão trabalhar com imagens quando vocês estiverem falando dessas coisas, né? E como é que vocês pensaram nisso? Se vocês vão colocar impresso, se é o pessoal da edição que vai pôr depois, porque tem várias coisas legais para mostrar aí, né? Então, Aline, a gente estava discutindo, desculpa se eu te cortei. Não, pode falar. A gente estava discutindo da edição, de colocar umas imagens, tanto que o Robson tinha dado a ideia, e daí a gente estava pensando em dividir, como são praticamente 3 subtítulos, né? Então, colocar tipo uma capa para separar cada vídeo. E daí a gente estava pensando, mas assim, nada definido por enquanto. Mas a gente já está pensando nas possibilidades de fazer edição. Tá, legal. Avaliem, né? Eu nunca editei nada, então eu dou pitacos de edição, mas eu não sei na prática quão difícil ou quão fácil é fazer isso. Eu imagino que vocês estão mais acostumados com essas tecnologias aí do que eu, então vocês devem aprender a fazer isso mais rápido. Mas o que eu imagino para essas coisas de edição, para essas construções de vídeo, é aproveitar e colocar coisas animadinhas, imagens aparecendo, imagens saindo, tipo, ao mesmo tempo em que você está falando, sabe? E não, tipo, depois. Mas isso é eu, a Aline, e a minha forma de enxergar. É claro que vocês têm a forma de vocês, como é que vocês estão imaginando o vídeo de vocês completinho. Mas, enfim, só tentem colocar realmente coisas, porque o assunto de vocês é legal e tem muita coisa para mostrar, desde o histórico que o Murilo começa contando, que as pessoas sempre piram na construção das pirâmides, né? Sempre teve bastante discussão sobre isso, e até o final, até essas tecnologias novas lá que a Ana Cláudia fala, que são legais, muita gente nem viu isso. Então, seria legal conseguir ir falando e mostrando essas coisas de alguma forma. Tomara que vocês consigam fazer. Mas eu gostei, tá bem legal. Beleza. Pessoal, eu também, tudo que eu falei para vocês de manhã, fiz os elogios e falei das imagens, eu acho que é isso, então. Eu não tenho nada mais a acrescentar. Alguma dúvida do grupo? Então, boa sorte aí na edição, porque o trabalho de vocês é muito bom, viu? Eu acho que se a edição ficar boa e fazer essas dicas que a Aline falou, de na hora da fala, quando vocês estão falando de pirâmide e tal, já põe uma imagem das construções, eu acho que vai ficar bem legal. Ok? Muito bom. Então, próximo aí quem que é? Deixa eu ver. Tecnologia na comunicação, né? Oi, Robson. Olá. Gabi. Oi, Lívia. Vocês querem que a gente mostre o slide, como você tinha pedido? Ou não Eu vou liberar aqui, tá liberado já. Vocês podem, se vocês quiserem já falar com a apresentação, então, fica à vontade. A hora que vocês quiserem começar. O que vocês acham? Eu acho que vale a pena fazer o teste, pessoal, porque aí a gente também já ajuda vocês em relação a isso. Tá. Então, eu vou colocar aqui. E aí vai tentando falar e trocando, como a Aline falou. Se vocês estão falando de um tema, põe os slides, depois vai para o próximo e segue o baile. Na hora que vocês quiserem começar. Beleza. Vamos aí? A gente fala como se tivesse lá mesmo, que aí vai falando o nosso nome
essas coisas ou pode eu começar meio direto? Eu acho que já pode começar direto. Oi, a gente vai falar um pouco da TCI, que é Tecnologia da Comunicação e Informação. A TCI nada mais é que um conjunto de recursos tecnológicos que tem um objetivo em comum que é para facilitar a nossa vida. Ao longo do trabalho, a gente vai perceber que tem várias formas que a TCI está integrada na nossa vida, só que a gente nem nota. Onde ela pode estar? Ela pode estar nas escolas, na sua mão, nos casos do celular e nas fábricas e empresas. Também, e nas escolas, principalmente, na nossa nova realidade, a TCI é bem presente na educação. Bem representada pelo ensino à distância, que prejudicou, mas também facilitou muita coisa, fazendo as escolas pensarem em algumas adaptações digitais, quando as coisas voltarem ao normal. Com a tecnologia do celular, hoje em dia já conseguimos fazer a maioria das coisas que antes precisávamos fazer fisicamente, remotamente. Isso tem nos ajudado bastante nessa época de quarentena, tanto quanto antes dela se iniciar. E o celular também trouxe a aproximação das pessoas através de redes sociais e aplicativos. E aqui é o João. Alguém quer falar? Vou falar? O que eu falo? Tá. Somos testemunhas da mais radical de todas as revoluções que teve início na virada do século e é conhecida como a Quarta Revolução Industrial. Esse novo modelo de produção, da chamada Indústria 4.0, teve origem na Revolução Digital, com a integração de diversas tecnologias e do aprofundamento da relação de trabalho entre o homem e a máquina. A dependência da tecnologia pode ser um grande problema, uma vez que expressa um direito humano, se contradiz quando essas ferramentas não estão presentes em todas as realidades, o que causa a exclusão digital, que impossibilita muitas pessoas de exercer seus direitos e prioridades. 81% das escolas públicas têm pelo menos um computador. Porém, 59% realmente utilizam por conta da falta de internet. E o problema não para por aí. Uma nova classe de gente sem os conceitos básicos para navegar pela internet começa a surgir e engrossar o grupo dos analfabetos digitais. Pelo menos o número de analfabetos funcionais, pessoas que não sabem ler nem escrever, é menor do que o número de analfabetos digitais. Se o formato convencional do ensino brasileiro já é falho, imagina o que vai acontecer quando despencar uma legião de pessoas mal instruídas para a vida digital, podendo fazer o que quiser. Abusos e crimes virtuais serão uma realidade cada vez maior. Na prática, teremos mais gente com dispositivo na mão, mas que não saberá ao certo para que serve. Algumas das possíveis soluções para a exclusão digital seria o governo investir em torres de internet, principalmente no campo rural e no urbano, implantar um valor fixo de juros que abaixaria o preço de produtos da internet, ter outra opção para exercer os direitos e deveres humanos no digital. A prefeitura poderia implantar novos cursos de informática e educar os professores e alunos com pelo menos o básico da informática. E é isso. Beleza. Muito bom. Bom, eu vou deixar. Aline, quer começar? Legal, eu acho que a carinha da apresentação tá bem legal, tá bem amigável, assim. As falas estão quase boas, assim. Quer dizer, as falas eu acho que estão boas, mas tem vários slides aí com muito texto e vários slides com muito texto que vocês não leram. E aí a gente tem um problema. Não sei se até em aulas vocês percebem isso. É uma coisa que eu
não vou dizer nunca, porque nunca é muito tempo, né? Mas eu raramente faço, que é botar muito texto em slide. Quando você bota muito texto num slide, você vai apresentar, tem um negócio lá na tela e você está falando, você faz com que a pessoa que está te vendo fique confusa sobre o que ela faz. A pessoa não sabe se ela te ouve ou se ela lê. Então, você acaba perdendo a pessoa nas duas coisas, porque ela vai começar a ler, e aí ela está ouvindo você falar, e ela vai ler uma parte, aí alguma palavra da sua fala vai chamar a atenção, enfim, vira uma zona, né? Então, eu acho que é legal vocês fazerem essa revisãozinha. No primeiro slide da Lívia, né, que foi o primeiro que eu anotei isso, eu vi que ela leu a primeira parte, ela usou o primeiro tópico que tem lá, mas o segundo, que era um grandão, ela falou, resumiu, falou de outro jeito, mas não usou aquele textão. Então, coloca ele resumidinho, entendeu? Não deixa ele grandão lá, porque vai só confundir as pessoas. Isso eu a gente... Desculpa, aí eu tinha colocado aquele texto, né? Porque aí eu ia falar mais dele, só que aí eu tava percebendo que tava comendo informação de outros. E aí eu fui diminuindo, entendeu? Aham, tá. Não, tudo aí bem. Eu diminuo uma coisa, eu diminuo no slide, então. Aham, isso. Faz essa revisão lá e deixa lá naquele slide só as informações bem resumidas do que você está falando. O legal de slide quando você quer que a pessoa preste atenção em você, é que você coloque palavras-chave, que você coloque uma frase que resume o que você vai falar, porque a pessoa vai ler, mas vai dar tempo dela ler e prestar atenção em você. Então, ela vai estar prestando atenção na sua fala e aquela coisa visual tá ali só para complementar, né? Ou você coloca as principais informações no slide, né? Palavras-chave, coisa assim. No geral, eu acho que é isso. Eu acho que é mais fazer essa revisão dos slides para ver o que tem na fala da pessoa e o que tem no texto. E ver se vocês conseguem conciliar, né? Ainda mais vídeo, do jeito que vocês estão programando, né? Planejando o vídeo de vocês que tem os slides no fundo, vocês ficam mais livres para talvez ler, para ter uma fala mais livre, então não fiquem se apoiando tanto no texto do slide. E outra coisa que eu anotei, que vale para todo mundo, eu acho que a gente vai ter que reforçar isso com as outras turmas todas, mas vocês colocaram uma foto na apresentação de vocês e ela está sem fonte. Como né? A gente sempre precisa tomar cuidado com isso, sempre, sempre, sempre. Mas como a gente está fazendo feira de ciências, o vídeo vai ser público e tudo mais, precisa tomar mais cuidado ainda, né? Então, vocês pegaram uma foto de algum lugar, pega lá o site de onde vocês tiraram, vê se essa foto tem crédito, né? Se tem o nome do fotógrafo na foto ou se é só o nome do site que vocês têm que colocar. E coloquem lá embaixo, pequenininho no cantinho da foto, assim, fonte, 2 pontos, e coloca de onde vocês tiraram. Isso vale para todo mundo. E outra coisa que vale para todo mundo, que eu fiquei um pouco preocupada nos trabalhos que a gente ouviu hoje, é vocês não pegarem frases prontas da internet, tipo, copiarem a frase de algum lugar e só colocar no meio da de vocês. Isso eu sei que vocês já sabem, mas às vezes na hora de fazer as coisas a gente acaba esquecendo. Não estou dizendo que ninguém fez, tá? É só um lembrete para a gente ter isso aí sempre pronto na cabeça, assim, para a gente não fazer. Mas tá, era isso. De resto, eu gostei, achei que vocês estão fluidos, as coisas estão conectadinhas, assim, tá legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu escrevi a mesma coisa que a Aline aí, né? Comecei a escrever muito texto lá no da Lívia, mas aí já vai consertar. E o interessante, né, pessoal, e o ponto positivo é que a fala tá boa. Né? Acho que a fala de vocês está bem fluida de todos, né? E entre um tópico, uma fala e outra, tá indo muito bem aí. Os tópicos estão legal, então acho que é só isso mesmo. E o da hora, eu acho muito legal vocês manterem aí a apresentação, porque ela tá bonita, sabe? Ela tá uma coisa, não tá... Ela está muito bem apresentável, as cores, as fontes, né? Então eu gostei muito. É só minimizar mesmo, né? Pegar os textos lá, coloca em tópicos, né? Fica legal de tópico, porque como a Aline disse, usar o visual conectado com a fala
é facilitar a compreensão da pessoa sobre aquele termo, porque ela está escutando e está usando está se auxiliando do visual. Então, a compreensão dela vai ser melhor, né? Então, se vocês querem usar o visual, coloquem tópicos para facilitar, mas aí é o que a Aline já falou para vocês também. Então, só é isso mesmo. Parabéns, ficou muito boa, eu gostei bastante. Beleza? Obrigada, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, Obrigada, Rafa. Obrigada, Aline. A gente vai mudar, arrumar as coisas bonitinho já. Não, perfeito. E aí, ó, já pode começar a gravação, tá, pessoal? Faz essas mudanças e aí já pensa como vocês vão gravar. E aí, vocês tinham falado que queria gravar no Zoom, né? Dessa forma é possível gravar no Zoom. Já dessa forma fica possível. Beleza, pessoal. Bora lá, então, sistema de defesa. Pode começar? Pode. Milhões de empresas brasileiras trabalham de forma direta ou indireta com dados pessoais de clientes. Em algumas dezenas de milhares, esses dados são vitais para o funcionamento do próprio negócio, como bancos e seguradoras. As informações que antes eram conservadas em papéis e arquivos físicos tornaram-se mais acessíveis e compartilháveis. Diante dessa facilidade, os dados pessoais coletados passaram a ser utilizados para estabelecer também padrões de comportamento, visando acelerar e simplificar a venda de produtos e serviços. Não é exagero dizer que a segurança das informações dos consumidores é de essencial para todas as transmissões realizadas por essas companhias. Também existe uma lei para a proteção desses dados, que é chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto desse ano, depois de ter sido aprovada em 2018. Depois de uma batalha de anos, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, coloca o Brasil ao lado de mais de 100 países, onde há normas específicas para definir limites e condições para coleta, guardas e tratamento. Quando você acessa plataformas de jogos, redes sociais, aplicativos, compras, notícias e etc., as plataformas dessas empresas têm acesso aos seus dados, como nome, RG, endereço, CPF, entre outros. Então, a legislação LGPD foi criada exatamente para isso. Ela exige que as empresas adotem uma nova postura em relação aos dados de clientes e buscar o consentimento do público. A intenção é estimular a adoção de tecnologias para garantir a segurança no acesso e transferência de informações. Aí é a Luísa, né? Ai, gente, é que a Maria me mandou errado, então, Robson. Eu pensei que era a Ana Júlia, eu tava esperando. Mas É a Ana Júlia, mas ela faltou. Ah, eu não sabia, não tinha ouvido. Então tá bom. Alguns métodos e dicas para a proteção e segurança na internet são a habilitação do firewall, em que a maioria das pessoas acredita que não é necessário, mas é um engano. Esse método é fundamental ao combate de invasões. Ele é responsável por qualquer invasão desconhecida ser denunciada. Também uma dica é a conduta de segurança, em que consiste em não colocar os seus dados pessoais disponíveis na internet, de softwares suspeitos. Todo mundo já vem, que na verdade é da Ana Júlia. Eu vou falar com a dela, tá bom? Ela tem por objetivo estabelecer padrões mínimos a serem seguidos quando ocorrer o uso dos dados pessoais. Então, a sua finalidade específica, a criação de um ambiente seguro e controlado para o seu uso e protagonismo. Eu vou ler o meu agora, tá bom? Os rastreadores, eles conseguem coletar